É só isto que eu te quero perguntar. Queres ser uma ave rara ou apenas mais uma ovelha no rebanho? É engraçado que em determinada altura da minha vida parecia estranho para mim, quer dizer, para os outros ainda continua a parecer estranho muitas das coisas que eu faço, mas já lá vamos. Mas para mim parecia estranho eu tomar determinadas atitudes e determinadas decisões e agora olho para trás e dizia, nem pensar que algum dia voltaria a permitir isto. Estou a falar de quê? Reuniões. Eu falo na página 185 do belíssimo livro A Ave Rara 2 do Caos e das Dívidas a um estilo de vida livre, eu digo, deixei de aceitar reuniões. E até tenho uma caneca, a Ave Rara, que diz, deixei de aceitar reuniões. Quem procura atenção deve comprar um cão ou registar-se num site de encontros. Porque era isto que eu considerava que acontecia na maior parte das reuniões. Eu odiava aqueles meus dias loucos que era do início do dia até ao final do dia, sempre de uma reunião para a outra, a receber o cliente, a ir ao cliente, não sei que em viagem para depois apanhar outro cliente, tentar otimizar no mesmo dia, não sei quantas reuniões. Era horrível. E às vezes não era só horrível fazer isto com os clientes, era horrível fazer isto igualmente com os meus colaboradores, porque alguns deles insistiam. De quem era a culpa? Do Pedrinho. O Pedrinho é que durante muitos anos andou ali a insistir com as pessoas que queria estar a par de tudo e quando quis fazer a transição, muitas das pessoas continuavam a querer meter o Pedrinho a par de tudo. Só que o Pedrinho já não queria saber. E então na altura ele parecia, estou a falar de mim como se fossem futebolistas é que falam deles na terceira pessoa. Nada contra os futebolistas, ok? Um grande abraço para o meu amigo Varela. Mas aquilo que eu queria dizer, começou a parecer estranho aquilo que eu queria fazer, que era, não me chateiem, pá, nem me digam mais nada, eu não quero reunir com mais ninguém. E alguns dos colaboradores que eu tinha e que mais tarde acabaram por sair, no final de 2016, por exemplo, foi um exemplo do que aconteceu, continuavam a insistir, eu queria libertar-me dos velhos hábitos, mas não me largavam, continuavam, não, Pedro, mas vamos ter que reunir para discutir isto. Os clientes a mesma coisa. E depois as entidades que, não vou dizer nomes, que faziam parte da comissão que tinha que avaliar os projetos, parques eólicos, as centrais solares fotovoltaicas, e queriam reunir. E tinha que ser presencial. Pois quando veio o Covid, felizmente, com os confinamentos, foram todos obrigados a fazer videochamadas. Finalmente, videochamadas. Que era uma coisa que eu não percebia. Tínhamos que ir todos para Lisboa, independentemente do local do país onde estivéssemos, tínhamos que ir a Lisboa reunir. Bem, pegada ecológica, portagens, combustível, tempo perdido, irritação no trânsito, tempo de vida das pessoas, desgaste, era um horror completo. Mas era assim, as pessoas gostavam de trabalhar. E parecia que verdadeiramente as pessoas estavam a trabalhar, se pudessem gabar, que tinham tido um dia extremamente preenchido. Só assim é que muita gente sentia que o dia tinha sido verdadeiramente útil. E durante algum tempo eu próprio pensei que, olha, sabes, igual àquelas pessoas que estão presas a um casamento infeliz e pensam, não há nada diferente reservado para mim, não há nada melhor reservado para mim nesta vida. Eu no trabalho pensava a mesma coisa, que era, pronto, é assim, a forma de trabalhar é assim, eu vou ter que suportar, vou ter que tentar habituar-me a estes hábitos que já estão enraizados na cultura empresarial. Mas quanto mais eu tentava dizer-me, Pedro, pronto, é assim, é o teu trabalho e é assim a forma de trabalhar, mais eu detestava os meus dias de trabalho e mais eu olhava para o facto de ter criado o meu próprio emprego e ter, se calhar, criado uma armadilha para mim próprio. Mas eu pensava, pronto, não, já é bom eu ter criado o meu próprio emprego e, portanto, eu tenho que ficar feliz por causa disso e tenho que fazer felizes os meus clientes e tenho que ficar feliz por tanta gente requisitar a minha presença. É sinal que eu sou importante nas decisões, não é? Durante muito tempo eu tentei dizer a mim próprio que isso era um sinal de que as pessoas me valorizavam enquanto profissional. Mas admito que eu estava em negação e considero que é uma perda de tempo ridícula e de vida neste mundo passarmos o dia inteiro em reuniões, sejam presenciais, sejam videochamadas, não interessa. Mas compreendo que há quem necessite dessa companhia e dessa atenção para se sentir útil neste mundo. E se tu és uma dessas pessoas, por favor não obrigues os outros a ter uma vida miserável.
liberta-os. Se queres companhia e atenção, já disse anteriormente, arranja um cão, registra-te num site de encontros, epá, usa proteção para não apanhar as doenças, alguém te vai dar atenção, mas por favor, acaba com esta loucura das videochamadas a toda a hora. E inclusivamente sei que há, desde os confinamentos do Covid e com o trabalho remoto a disparar no mundo inteiro, muitas entidades patronais passaram a ver o estar ligado remotamente e em videochamadas como uma forma de controlarem os colaboradores. Epá, por favor, acaba com isso do teu lado, ou se te obrigam isso, por favor, se não consegues mudar isso, muda tu. Muda de emprego, muda a tua forma de fazer. Se as pessoas não aceitarem isso e não respeitarem a tua decisão, lá está, se calhar estás no sítio errado. Porque, inclusivamente, eu falo no livro A Ferrara 2 que tive em 2017 um daqueles clientes que nunca mais se decidia. Queria reuniões para tudo e mais alguma coisa, reuniões de ponto de situação, quando nós mandávamos e-mails com a listagem das coisas que ainda faltavam entregar-nos para que nós pudéssemos terminar o estudo de impacto ambiental que estávamos a fazer, e então, passados 2, 3, 4 meses sem nos mandarem as coisas, queria uma reunião de ponto de situação para saber então o que é que faltava, e nós, o que falta já mandámos num e-mail, e eles andavam, queriam, depois não queriam, depois mudavam isto, depois mudavam aquilo, sofriam do que eu chamo incontinência nas decisões. Portanto, não faziam xixi na fralda, mas eram incontinentes ao nível das decisões. E nós andámos ali 2 anos ou 2 anos e tal em reuniões para trás e para a frente. Aquilo nunca mais ia para lado nenhum. O cliente nunca mais se decidia. E eu lembro-me de, em 2017, tinha entrado a nova gestora de projeto para a minha empresa de consultoria ambiental, porque tinham saído aquelas 2 pessoas no final de 2016, que eu já falei noutros vídeos, e acabei por rebentar, imortalizar aquela que ficou registada como a minha última mega reunião parva. Só assim por alto o que eu conto aqui neste livro. O cliente tinha o hábito de se atrasar, ou seja, já sofria de incontinência nas decisões, tempos infindáveis, não respondia às listagens, nós mandávamos tudo detalhado por lista, o que é que necessitávamos, mas ele não respondia. E um dia numa reunião, o cliente, como tinha o hábito de se atrasar, naquele dia não era especial, não é? Atrasou-se imenso. Começámos a reunião muito depois da hora, estivemos lá a discutir uma série de coisas, e, inclusivamente, para mim, já comecei a reunião irritadíssimo, porque para mim chegar atrasado é uma falta de respeito para com as outras pessoas. É tu estares a dizer que o teu tempo é mais importante que o tempo dos outros. E pior ainda é quando alguém tem a atitude que tinha aquele cliente, assumia que estava a pagar-nos, nós éramos consultores deles e, portanto, basicamente estávamos ali era para lhes prestar serviços e tínhamos que esperar o tempo que fosse necessário até ao cliente estar livre. Ele marcava às 2, se só pudesse às 3, paciência. Era isto na cabeça dele. E então, naquelas primeiras, uma reunião longa, já estavam há 2 horas a discutir o sexo dos anjos, algo que já tínhamos enviado não sei quantas vezes por e-mail e noutras reuniões de seguimento e pontos de situação e não sei o quê, aquelas coisas ridículas, já tínhamos dito e repetido, E então, 2 horas e tal depois da reunião, que já começou atrasada, entra outro elemento da empresa e o cliente vira-se para ele e diz: Pois, exatamente, nós estávamos aqui a discutir que isto e aquilo, façam aqui um ponto de situação aqui para o meu colega que acabou de chegar. Bem, eu fiquei com uma cara que toda a gente percebeu, e quando eu começo a engelhar isto aqui e levanto ao mesmo tempo esta sobrancelha, vai dar problema. E então eu parei, engelhei aqui esta parte na testa, levantei a sobrancelha esquerda, olhei para o cliente, olhei para quem tinha chegado. Quem tinha chegado atrasado percebeu pela minha cara, justificou-se, tinha havido ali uma série de processos que o tinham atrasado, que não lhe tinham permitido chegar mais cedo. Bem, e o cliente a buzinar, a insistir para que nós repetíssemos tudo o que tínhamos dito naquela reunião até àquele momento, de forma a que aquele colaborador que chegou atrasado ficasse a par de todos os detalhes. Aquela situação começou a criar uma efervescência louca aqui dentro. E nas últimas 2 horas e qualquer coisa, nós já tínhamos estado a fazer o sacrifício nas últimas 2 horas e tal de resumir os últimos 2 anos e meio de reuniões e conversas e e-mails que trocámos com o cliente, e o cliente ainda queria que nós passássemos mais 2 horas a explicar ao colega que chegou atrasado. Bem, eu inclinei-me em direção ao colaborador que chegou atrasado, fiz aquilo que a minha esposa costuma dizer: ui, que isto já vai dar problema. E disse:
Não foi assim, com este sorriso. E disse, bem, peço imensa desculpa, mas eu não posso deixar de mostrar o meu desagrado pela forma como este processo todo está a ser gerido. E por tudo aquilo que tem vindo a acontecer nestes últimos meses. Eu compreendo, e na altura disse a palavra compreendo, mas de facto não compreendia. Ou melhor, até posso compreender, mas não respeito. Compreendo que se tenha atrasado por ter estado a resolver outras situações importantes para a empresa. Mas eu e a minha equipa não temos nada a ver com isso. Esse é o seu trabalho. Não posso agora ir sujeitar-me a mim e à minha equipa a mais 2 horas de explicações sobre tudo o que estivemos a discutir e que já é uma síntese dos últimos 2 anos e meio de reuniões, telefonemas, e-mails. Peço imensa desculpa, mas recuso-me a repetir tudo outra vez. Vamos enviar-vos pela última vez uma listagem de todas as questões que ainda estão pendentes e esperamos que vocês as resolvam muito rapidamente para podermos finalizar o estudo de impacto ambiental deste projeto de uma vez por todas. Bem, como deves imaginar, a reunião ficou ali com um ambiente pesadíssimo, com uma nuvem negra por cima de todos e é provável algumas pessoas, ou todas, tenham pensado: Este gajo não tomou os comprimidos de manhã. Imaginem, a gestora de projeto nova tinha chegado à empresa de consultoria há 1, 2, 3 meses, já não sei, imagina ela a ver isto. Uns dias depois, sei lá, 15 dias, 2 semanas depois desta reunião triste, o cliente enviou-nos tudo o que necessitávamos para terminarmos aquele estudo, terminámos o estudo, entregámos, faturámos e nunca mais trabalhámos com ele. Nem nunca mais voltámos a entrar em contacto. E eu considero que ninguém merece tanta falta de respeito, humilhação e falta de consideração. Ninguém merece a falta de respeito e de consideração e humilhação que eu e a minha equipa tivemos que pagar, à qual eu e a minha equipa nos sujeitámos, mas admito que a culpa foi nossa. Nós deveríamos ter dito não mais cedo, deveríamos ter acabado com aquelas reuniões ridículas mais cedo, deveríamos ter despedido aquele cliente mais cedo, no momento em que nos começou a derrapar e a irritar e que percebemos que ele só ia estar a marcar reuniões e mais discussões e mais telefonemas inúteis para... Não sei por que razão é que ele necessitava de atenção. E se calhar mais ninguém estava disposto a dar-lhe atenção. Mas nós demos-lhe atenção. A mais. E para mim, depois de tantos anos de traumas com reuniões ridículas e perdas de tempo e eu a tentar convencer-me que era assim a forma de trabalhar, depois de tantos anos assim, esta reunião ficou ali imortalizada como a partir de agora acabou. Não aceito mais reuniões. E então decidi eliminar as reuniões da minha vida. E eu lembro-me de um cliente com quem temos feito muitos projetos, adjudicou-nos um trabalho e disse-me ao telefone: Bem, então vamos marcar uma reunião para dar o kick-off deste projeto. Eles gostam muito da expressão em inglês kick-off, não é? Para dar o pontapé de saída. Epá, eu ainda por cima não percebo nada de futebol e eles usam estas expressões do futebol. Vamos dar o kick-off deste projeto? E eu na altura disse: não vamos fazer reunião nenhuma. Vocês aceitam a proposta, nós enviamos a fatura com 60% do valor com a adjudicação do trabalho e começamos a trabalhar. Não há reuniões para ninguém. E até hoje não conhecemos presencialmente este cliente. E nós estamos em Viseu e o cliente está no Porto. Nunca tivemos uma reunião presencial. Já fiz 2 videochamadas com ele. Uma videochamada no âmbito de um projeto com ele e outra videochamada no âmbito de um projeto que temos com um cliente e que gostávamos de juntá-los como parceiro. Mas foram coisas rapidinhas. Nunca nos conhecemos presencialmente até hoje. E trabalhamos juntos pelo menos há 5 anos. E por isso é que, voltando ao início deste vídeo, coisas que eu fazia antigamente e que me custava tanto a dizer não e pensava, opá, faz parte do trabalho, as reuniões, os telefonemas infindáveis. E as reuniões, se não for com os clientes, tem que ser com os membros da equipa, com o gestor de projeto. De antes era tão difícil para mim libertar-me daquele registro que era assim que se trabalhava e agora eu olho para trás e digo, não, agora custa-me é estar presente numa reunião, nem que seja em videochamada. Ontem, por exemplo, o Daniel, o gestor de projeto da minha empresa de consultoria ambiental, eu cheguei aqui ao escritório, eram depois do almoço 2:10, vi os e-mails, publiquei um vídeo nas redes sociais e não sei o quê, e antes das 3 da tarde liguei ao meu amigo Ricardo Matias, não sei o quê, fui ter com ele ao escritório dele, conversar um bocado, discutir ideias dos meus projetos, discutir ideias dos projetos dele, e isto eu gosto de fazer isto não são reuniões, são conversas de definirmos estratégias. Eu não sou sócio dele, nem ele é meu sócio, mas gostamos de partilhar o que estamos a fazer, que ideias é que temos para os nossos projetos, e é muito mais fácil a alguém que não é sócio, que não tem ligação
nenhuma à empresa, dar o seu parecer, dar opinião, às vezes até para desmontar coisas que a pessoa... E é brutal! E o outro diz assim, não, isto é ridículo por isto, aquilo e aquilo. Estas conversas gosto muito de as ter, e tal como as conversas que eu gravo para o podcast A Ave Rara, mas eu ia a saí aqui do meu gabinete, passei ali no espaço comum, onde está a minha equipa, e o Daniel disse... Olha, antes de ir embora... Eu disse, não vou embora, vou só ter com o Ricardo Matias e já volto. Pois, mas olha, por causa do projeto não sei quê, o cliente na sexta-feira quer fazer uma videochamada com o cliente dele e querem discutir a nossa proposta, não sei o quê. Então, mas o que é que querem discutir na proposta? Querem que lhes expliquemos um bocado. E eu disse, mas a nossa proposta tem 30 e tal páginas. As nossas propostas de orçamento incluem proposta técnica e de orçamento. A proposta técnica detalha tudo e mais alguma coisa. Diz na proposta técnica o que é que vão ser os trabalhos do arqueólogo. Diz na proposta técnica o que é que vão ser os trabalhos associados à parte do arquiteto paisagista. Ou seja, num estudo de impacto ambiental ou num estudo de incidências ambientais, nós juntamos uma equipa pluridisciplinar e explicamos nas propostas, ponto por ponto, o que é que cada um deles vai fazer. Portanto, está lá tudo detalhado. O que eu lhe disse foi, a proposta tem 30 e tal páginas, que leiam tudo, não é preciso explicar nada numa reunião. Mas vamos ter que justificar aquele preço. E eu disse, Daniel, não vamos, nós não temos que justificar preço a ninguém. Está ali a proposta técnica, está ali o preço. Pois, porque ele disse anteriormente que tinha uma proposta que era metade da nossa. E eu disse, espera, então que adjudiquem, se tem uma proposta que é metade da nossa. Só que a questão é que o cliente tinha dito que a proposta que era metade do valor da nossa proposta não explicava nada, não tinha proposta técnica, só tinha o valor. Queremos este valor para fazer um estudo de incidências ambientais. E que a nossa proposta lhes dava um conforto maior, porque dizia lá exatamente aquilo que íamos fazer. E até porque já estivemos associados a muitos outros projetos gigantes em relação a este pequenino projeto que orçamentámos e, portanto, a nossa experiência desde 2009, os projetos todos em que estivemos envolvidos e o sucesso com que conseguimos fazê-los aprovar, falam por si. Portanto, nós não temos que explicar nada. Ele depois perguntou, Videochamada? não vou estar na videochamada. E quando ele me falou que o cliente tinha dito que tinha uma proposta que era metade do nosso valor, o nosso era, sei lá, já não me lembro, 24 mil ou 26 mil e qualquer coisa mais IVA, tinha uma proposta por metade do valor. E eu fiz-lhe a pergunta, mas espera aí, o cliente vai reunir com a outra empresa que lhe fez metade do preço e connosco para depois, em função da reunião e do que lhe explicarmos, decidir? E ele disse-me assim, Acho que sim. e eu disse, não, agora é que não vou estar mesmo na videochamada. Podes sugerir ao cliente que adjudique já pelo preço mais baixo. Porque mesmo que tu lhe justifiques tudo e mais alguma coisa, nós nunca vamos fazer metade do preço que lhes apresentamos. Nós não vamos mexer sequer 1 cêntimo no preço que lhes apresentamos. E, portanto, vais explicar o quê? Numa coisa que está hiper detalhada. E ele próprio te disse que a proposta está hiper detalhada, é que lhes dá mais segurança. Se lhe dá mais segurança, que avancem. Se não querem avançar connosco, avancem com os outros. E que lhes corra tudo bem. Porque se correr mal, depois é um custo acrescido. Gastaram com os outros, como já aconteceu com alguns clientes. Gastaram com os outros que eram baratos e depois tiveram que vir connosco para fazer o estudo direitinho. E de forma a que fosse aprovado. Portanto, isto é como as crianças e os adolescentes. É deixá-los ir, bater com a cabeça e depois voltarem. Portanto, nem pensar que eu agora voltaria a cair na armadilha de o cliente quer que lhe explique não sei o quê. Nós já temos o trabalho de explicar tudo de forma hiper detalhada nas nossas propostas técnicas. Não mandamos apenas o valor que necessitamos para fazer o trabalho. Detalhamos em termos técnicos tudo o que vai fazer. Detalhamos em termos técnicos tudo aquilo que vai ser feito. E, portanto, esta foi a forma que nós encontramos de não ter que explicar nada. Qualquer coisa está lá, explicado. Qualquer coisa, a nossa experiência do passado, os projetos em que estivemos envolvidos e que conseguimos fazer aprovar na Agência Portuguesa do Ambiente, nas comissões de desenvolvimento regionais do Norte, do Centro, do Algarve, seja o que for, tudo isso fala por nós. Portanto, não vou explicar nada. Não vou perder tempo a explicar nada. E eu percebo que muita gente agora, depois dos confinamentos, ficou vidrada em fazer videochamadas por tudo e mais alguma coisa, mas, tal como disse aqui no capítulo não sei quê, na página 185 do livro A Ave Rara 2, deixei de aceitar reuniões. Quem quer atenção, repete comigo, deve comprar um cão ou registar-se num site de encontros. Nunca te esqueças disto. E nunca confundas esta minha postura com arrogância. Se tu constróis uma marca pessoal forte, se tu estás envolvido em projetos e os resultados falam por ti, se consegues em projetos gigantes, tipo projetos com investimentos que envolvem 200 milhões de euros, por exemplo, se conseguimos licenciá-los em termos ambientais, isso
fica a falar por nós o resto da vida. Portanto, trabalha na tua marca pessoal, trabalha na marca do teu negócio, trabalha nos resultados que consegues para os teus clientes e à custa disso vais deixar de ter que explicar uma série de coisas. E vários anos depois de ter deixado de aceitar estas reuniões ridículas, alcanço melhores resultados com um esforço muito menor. E por isso é que eu consigo estar a manhã toda a ouvir podcasts, ir ao ginásio, ir à sauna. Eu estou sempre a dizer o mesmo, que é para tu pensares, se eu consigo, com tantos negócios ao mesmo tempo a decorrer, se eu consigo fazer isto, tu também vais conseguir, está bem? Eu tive que me disciplinar a trabalhar assim nestes bloquinhos e tive que me disciplinar a dizer não e a focar-me em mim e seguir o tal essencialismo do livro, que já falei no outro episódio. Definir o que era essencial para mim, para a minha vida e para a vida das pessoas que me rodeiam e dizer não a tudo o resto. Para mim, as reuniões não são essenciais. Há outras formas de trabalhar. E se continuas a necessitar de companhia, de atenção, repete comigo, compra um cão ou registra-te num site de encontros. Não te esqueças, se te registares no site de encontros, usa proteção.